Olá, quinto ano! Estamos aqui, quinta-feira, dia 11 de junho, para a nossa revisão de geografia, ok? Como nós temos feito durante toda essa semana, antes de darmos início à revisão de geografia, nós faremos a correção da revisão de arte. Ontem nós estivemos aí com a revisão de arte, então antes de darmos início à revisão de geografia, nós faremos a correção da atividade de arte que eu passei ontem, ok? Então já esteja aí com o caderno de vocês, o lápis e a borracha, para nós fazermos essa correção do exercício de arte. A primeira questão diz o seguinte: caracterize as seguintes fases do cubismo. Nós sabemos que o cubismo foi dividido, passou por 3 fases importantes. Então, vocês deveriam dar características de cada uma dessas fases. A primeira fase foi o cubismo cesaniano, que na verdade foi a fase inicial. Essa fase inicial do cubismo também foi conhecida por cubismo pré-analítico. E a base desse cubismo eram os trabalhos de Cézanne, que era influenciado pela arte africana, ok? A segunda fase do cubismo foi o cubismo analítico, onde todos os quadros produzidos nesse período utilizavam formas geométricas e possuíam apenas um plano, além da utilização das cores, preto, cinza, tons de marrom e ocre, e da dificuldade de entendimento das obras. E o cubismo sintético, a última fase, os artistas já utilizavam a colagem, eles representavam objetos simples do dia a dia, eles usavam cores fortes e os quadros, então, passaram a recuperar uma imagem mais real. Ok? Essas foram as características das 3 fases do cubismo. Beleza? Aí na tela para você fazer a correção e algum ajuste necessário. Segunda questão. Sobre o cubismo, responda. Quando surgiu? Surgiu no século XX. Quem deu início a esse movimento? O pintor francês é o Paul Cézanne, não é isso? Qual foi a obra considerada o marco inicial do cubismo? Foi as Senhoritas de Avignon. E o nome do principal representante é o Pablo Picasso, que foi ele, quem pintou aí este quadro, as Senhoritas de Avignon. Terceira questão. Cite algumas características do cubismo. O cubismo é caracterizado pela utilização de cones, esferas, triângulos, cilindros e outras formas geométricas. Utilização de cores fechadas, ou seja, as cores escuras. Uso também da colagem e obras de difícil entendimento. Essas são algumas das características do cubismo que foi apresentado tanto na nossa aula quanto na revisão. Ok? Quarta questão. Com relação ao cubismo no Brasil, responda. Qual evento marcou o início desse movimento em nosso país? Nós sabemos que o marco que deu início ao cubismo aqui no Brasil foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Em qual cidade ocorreu esse evento? Na cidade de São Paulo, não é isso? Lá no Teatro Municipal. O que os artistas envolvidos nesse evento propunham? Eles propunham uma nova visão de arte. Item D. Quais foram os artistas brasileiros apresentados na aula que usaram a técnica do cubismo em suas obras? Nós apresentamos 4, não foi? Artistas brasileiros? A Tarsila do Amaral, Anita Catarina Mafalte, Di Cavalcante e Romero Brito. Quinta questão. Classifique as afirmações verdadeiras ou falsas. Romero Brito foi um dos primeiros pintores a abordar temas da cultura brasileira e os temas sociais. Falso, porque quem fez, em suas obras de arte, essa ênfase à cultura brasileira e aos temas sociais foi o Di Cavalcante, não Romero Brito. Anita Mafalte foi estudar em Nova York no ano de 1915. Sim, foi lá que ela teve o contato com a técnica cubista. Romero Brito tem um estilo vibrante e alegre, com cores fortes e impactantes. Se aproxima da arte pop? Sim, as obras de Romero Brito têm essas características, bastante voltadas também para o mundo da publicidade. Tarsila do Amaral teve aulas com o consagrado pintor cubista Fernando Léger.
Sim, lá em Paris, não é isso? É possível identificar nas obras de Di Cavalcanti influências do expressionismo, cubismo e dos muralistas mexicanos como Diego Rivera? Com certeza, ok? Então, essa é a sequência aí da quinta questão, onde nós temos apenas o primeiro item como falso. Agora sim, finalmente, nós vamos para a nossa revisão de geografia, com o tema A Evolução do Espaço Terrestre. Se você ainda tiver essa videoaula aí no seu dispositivo, aconselho você a assisti-la novamente, porque irá ampliar ainda mais o conteúdo. Nós aprendemos que o planeta Terra possui aproximadamente entre 4,5 e 5 bilhões de anos. Então, para facilitar a localização dos acontecimentos na história da Terra no tempo, os cientistas fizeram a divisão desses longos intervalos de tempo em unidades cronoestratigráficas, que são divididas em éons, eras, períodos, épocas e idades. Ok? Estão lembrando desse assunto? No entanto, aqui em nossa aula de revisão, nós apenas iremos focar os éons e as eras, ok? Porque são esses os assuntos apresentados aí no livro didático de vocês de geografia. Nós sabemos que os éons foram os seguintes: o Ardeano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. E as eras, nós tivemos a Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Então, nessa nossa aula de revisão, nós iremos relembrar esses 4 éons e essas 3 eras. Vamos começar pelos éons. O primeiro éon é o éon Ardeano. Esse éon é considerado o mais antigo dos éons e o nome vem do grego Hades, que quer dizer inferno, pois nesse éon a Terra possuía uma atmosfera muito quente e densa, carregada de poeira, gases e vapor de água. Então, a característica do planeta Terra, segundo os cientistas nesse éon, seria uma atmosfera quente, densa, carregada de poeira, gases e vapor de água. Nós temos o éon Arqueano. Nesse éon, nós temos aí a formação das primeiras rochas. E essas primeiras rochas que foram formadas nesse éon, nós temos poucas na nossa atualidade. Nesse éon, praticamente não havia oxigênio e a atmosfera era rica em gás carbônico, mas já existiam algumas formas de vida bem primitivas. Ok? Então, no éon Arqueano, a gente tem a formação das primeiras rochas, a ausência de oxigênio, uma atmosfera rica em gás carbônico e o início, das primeiras formas de vida. No éon Proterozoico, nós temos aí o surgimento de diversas algas. Nós temos também, com o surgimento dessas algas, a gente vai ter agora um acúmulo de oxigênio na atmosfera, o que era inexistente no éon Arqueano. E por conta desse éon, nós vamos ter uma grande atividade vulcânica, formando então as famosas jazidas de minerais. Então, no éon Proterozoico, você vai ter o surgimento de diversas algas. Com o surgimento dessas algas, passa a atmosfera agora a ter um acúmulo de oxigênio. E nós vamos ter também a formação das grandes jazidas de minerais. E o último éon, o éon Fanerozoico. Nesse éon, a gente vai ter o surgimento de diversas espécies de animais e plantas, o que vai marcar toda a diversidade de vida aqui no planeta. E é no éon Fanerozoico que a gente vai ter aí o surgimento das 3 eras: a era Paleozoica, a era Mesozoica e a era Cenozoica. Ok, turma? Relembraram esses assuntos que nós já apresentamos para vocês? Então, aqui nós discutimos os éons, esses 4, e as suas características. Agora, vamos apresentar as eras, cada uma, A era Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica. Beleza? Começando pela era Paleozoica, essa era ela é caracterizada pelas grandes florestas e pântanos e pela presença de vida nesses ambientes aquáticos,
com destaque aí para os primeiros peixes. É no final dessa era também que a gente vai ter o desenvolvimento dos primeiros anfíbios e dos répteis. Então, a era paleozoica, as características principais, florestas, pântanos, presença de vida nos ambientes aquáticos, com o surgimento dos peixes, e no final dessa era a gente vai ter os répteis e os anfíbios se desenvolvendo. Era Mesozoica. Na era Mesozoica, a gente vai ter aí o surgimento de muitos répteis agora se desenvolvendo na Terra, como no caso os dinossauros. Então, esses répteis que surgiram no finalzinho da era Paleozoica, eles vão continuar em desenvolvimento durante a era Mesozoica, além da intensa atividade vulcânica que caracteriza também essa era, que é o desenvolvimento dos répteis, como exemplo nós citamos aqui os dinossauros, e também pela atividade vulcânica. E a última era, a era Cenozoica, é nessa era que os cientistas caracterizam como o momento mais recente da história da Terra, havendo aí o surgimento de diversas espécies de mamíferos, dentre os quais os primatas. Ok? Os éons são 4, não é isso? E as eras são 3. E nós apresentamos para vocês aqui os éons e suas características, e as eras também suas características. Beleza, turma? Agora veja, nós também discutimos nesta aula sobre as camadas da Terra. Lembra? Que são essas 3 aí, a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Nós tivemos até um exercício, né, isso no livro didático, sobre esse assunto. Vamos relembrar as características de cada uma dessas 3 camadas da Terra? A crosta, o manto e o núcleo, não esqueçam. Vamos lá, começando pela crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada mais sólida que envolve a Terra, formada por diversas rochas e minerais. Então, a primeira camada da Terra, nós temos aí a crosta terrestre, que é essa camada sólida, que está envolvendo toda a Terra, formada por rochas e minerais. Vamos à segunda camada, que é o manto. O manto é uma camada intermediária, ou seja, ela está localizada logo abaixo da crosta terrestre, não é isso? Está entre a crosta terrestre e o núcleo, por isso que ela é chamada camada intermediária. O manto ele é formado, né, pelo magma, que é essa substância bastante pastosa de temperatura elevada. Ok? Então, o manto é essa camada intermediária, está entre a crosta terrestre e o núcleo, no meio delas, formada pelo magma, que é essa substância pastosa de temperatura elevada. E a última camada da Terra é o núcleo, que nós dizemos que é a parte mais interna e central da Terra e apresenta temperatura bem quente. Ok, turma? Então, a Terra, formada por essas 3 camadas, a crosta terrestre, que é essa camada sólida, que envolve toda a Terra, formada por rochas e minerais. Em seguida, nós temos o manto, que é formada pelo magma, uma substância pastosa de temperatura elevada. E a última camada, o núcleo, que é a camada mais interna e central da Terra, e na qual nós encontramos temperaturas bem quentes. Beleza? Ok. Agora veja, também na nossa avaliação, nós trabalharemos sobre as coordenadas geográficas. Já tivemos também uma aula sobre esse assunto, coordenadas geográficas, e aqui nós iremos relembrar alguns pontos centrais deste conteúdo, que também será solicitado na avaliação de geografia. O que são coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas, na verdade, é um sistema de linhas imaginárias horizontais e verticais traçadas sobre o globo terrestre ou um mapa, tendo como finalidade localizar qualquer elemento na superfície terrestre. Então, veja, esse sistema de coordenadas geográficas, essas linhas imaginárias que são traçadas ou no globo terrestre ou no mapa, certo? Essas linhas são linhas horizontais e linhas verticais
que nos auxiliam na localização de qualquer elemento na superfície terrestre. Agora veja, quando nós falamos de linhas horizontais, que são as linhas deitadas, elas recebem um nome. Elas são chamadas de paralelos, certo? Essas linhas aí no sentido leste-oeste, deitadas, elas recebem o nome de paralelos. E as linhas na vertical, né, no sentido norte-sul, elas são chamadas de meridianos. Vamos ver aqui na imagem. Lembraram sobre esse assunto? Linhas na horizontal, ou seja, no sentido leste-oeste, são chamadas de paralelos. E linhas na vertical, no sentido norte-sul, são chamadas de meridianos. Ok, turma? Agora veja, nós temos um paralelo central e nós temos um meridiano principal. A linha do Equador é considerada o principal paralelo que divide o globo terrestre horizontalmente em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, dentre os paralelos, o mais importante deles é a linha do Equador, certo? Que está dividindo o globo terrestre em hemisfério norte e hemisfério sul, como vocês podem ver aí na imagem, ok? Nós temos a imagem do globo terrestre, mostrando aí os paralelos, que são as linhas na horizontal. E entre esses paralelos, nós temos o mais importante, a linha do Equador, que vocês estão vendo aí também na imagem, cortando o globo terrestre bem ao meio, ou seja, formando o hemisfério sul e o hemisfério norte. E o meridiano mais importante, que são as linhas na vertical, é o meridiano de Greenwich. Ele divide o globo terrestre aí em hemisfério leste e hemisfério oeste. Observe na imagem aí do globo terrestre, mostrando os meridianos, que são as linhas na vertical. E nós ressaltamos aí o principal deles, o meridiano de Greenwich, que corta o globo terrestre ao meio no sentido vertical, formando aí o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Beleza? Também, quando falamos em coordenadas geográficas, nós não podemos esquecer desses dois conceitos importantes, a latitude e a longitude, que são, na verdade, as medidas em graus das coordenadas geográficas. Ok? Vamos relembrar? A latitude é a distância medida em graus de qualquer lugar da superfície terrestre até a linha do Equador, podendo variar de 0 grau até 90 graus em direção norte ou direção sul. Observe na imagem. Temos aí o globo terrestre, vocês estão vendo? Temos uma linha aí pontilhada, representando o paralelo, que é a linha do Equador, ok? Então, veja, a latitude vai ser essa medida em graus, partindo da linha do Equador em direção ao norte, ou seja, 0 grau é a linha do Equador. De 0 grau até o Polo Norte é 90 graus positivo. Da linha do Equador em direção ao Polo Sul, nós vamos ter de 0 grau a 90 graus negativos. Essa é a latitude. E a longitude também é a distância medida em graus. No entanto, agora toma como ponto de referência o meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus para leste ou para oeste, como podemos ver na imagem. Temos o globo terrestre também. Estão vendo essa linha pontilhada aí? Representando o meridiano de Greenwich, que é 0 grau. Então, partindo do meridiano do Greenwich no sentido leste, nós vamos de 0 grau a 180 graus positivo. E partindo do meridiano de Greenwich em direção a oeste, nós vamos de 0 grau a 180 graus negativo. Ok? Então, a latitude é a distância medida em graus, partindo da linha do Equador, indo de 0 a 90 graus
em direção norte ou sul. E a longitude é a distância medida em graus, agora partindo do meridiano de Greenwich, que vai de 0 grau a 180 graus a leste ou oeste. Ok? Relembraram? Reforçamos? Que bom! Nesse conteúdo, nós também trabalhamos sobre as zonas climáticas da Terra, que, na verdade, né, é uma invenção para nos ajudar a classificar e localizar os diversos climas que existem no planeta. É então que o ser humano cria as zonas climáticas da Terra, como vocês podem ver aí. Nós temos 5 zonas climáticas da Terra. 2 zonas polares, 2 zonas temperadas e uma zona tropical. Lembra que eu apresentei as características também dessas zonas. As zonas polares, elas são aquelas zonas onde apresentam as temperaturas mais baixas do planeta. Ou seja, os raios solares chegam com menos intensidade, tanto na zona polar do norte quanto na zona polar do sul. Portanto, essas são regiões bastante geladas, frias. As zonas temperadas, elas são zonas onde nós podemos encontrar e perceber de forma clara as 4 estações do ano, certo? Verão, inverno, outono e primavera. E a zona tropical é aquela zona onde recebe a maior quantidade dos raios solares, portanto, é uma região onde nós temos as maiores médias de temperatura, com o maior efeito do calor e da insolação. Em outras palavras, a zona tropical é uma zona bastante quente, pois recebe de forma direta os raios solares. Ok? Muito bem. Também trabalhamos sobre fuso horário, vocês lembram? Os fusos horários, que na verdade é uma divisão feita pelo homem, no qual ele dividiu o globo terrestre em 24 pedaços. Tá lembrando? Pegou o globo terrestre e fez 24 pedaços. Cada um desses pedaços vai medindo aí 15 graus de longitude. Ok? Então, é no sentido vertical que os fusos horários foram traçados, as linhas em pé. Então, pegou o globo e dividiu em 24 pedaços. Cada um desses pedaços tem 15 graus de longitude. Ou seja, cada um desses pedaços equivale a 1 hora. E à medida que a gente vai se deslocando de uma faixa, né, de um pedacinho desses 24 aí no qual o globo terrestre foi fatiado, o horário vai se alterando. Dessa forma, o fuso horário ele toma como base o meridiano de Greenwich e nós adicionamos 1 hora a cada fuso à direita e diminuímos 1 hora a cada fuso à esquerda. Olha a imagem. Nós temos aí, certo? A imagem onde nós temos os fusos horários sendo representados. O globo aí, na forma plana, dividido em 24 pedacinhos. Lá embaixo vocês têm, tá vendo lá os númerozinhos? Nós temos o 0, esse 0 corresponde aí ao meridiano de Greenwich. Então, partindo do meridiano de Greenwich, que é 0, indo em direção à direita, entre cada uma dessas faixas você vai aumentando 1 hora, certo? Que vai de 1 até 12, positivo, né? Aumentando 1 hora. E se você se deslocar do meridiano de Greenwich, né, na direção aí que nós estamos falando à esquerda, você vai diminuindo 1 hora. Quanto mais distante do meridiano, menos horas. Aí você vai diminuindo para chegar ao fuso horário exato daquela região na qual você deseja saber, né, o horário de lá. Ok? Aqui no Brasil, nós temos 4 fusos horários. E esses 4 fusos horários, eles tiveram início em 1913, quando o presidente Hermes da Fonseca assinou o decreto número 2.784. Veja aí no mapa, ok? Vocês estão vendo aí no mapa, o mapa do Brasil, os 4 fusos horários. Vamos imaginar que nós estamos aqui nessa faixa onde está marcando 12 horas. Se você se deslocar à direita, tá vendo lá para aquele pontinho vermelho? Aquela ilha ali, se você se deslocar para lá, você vai ter que aumentar 1 hora. E se você se deslocar à esquerda, você vai ter que diminuir 1
hora. Então, se eu estou aqui em 12 horas, chego aqui na região norte, uma parte aqui da região norte vai ser 11 horas. E se eu for lá para o Acre, eu vou ter que diminuir mais 1 hora, que vai ser 10 horas. Então, sempre a esquerda diminui e a direita aumenta. Ok? Muito bem, espero que vocês tenham aí relembrado os assuntos aqui trabalhados e eu preparei também uma atividade de revisão para auxiliar vocês no momento de estudo. Vamos a essa atividade? Nós temos aí a primeira questão, onde vocês vão dar as características das zonas climáticas. A segunda, onde vocês vão definir o que são coordenadas geográficas, o que é paralelo. A terceira, vocês vão dizer o que surgiu em cada uma dessas eras, o que surgiu na era paleozoica, na mesozoica, na cenozoica, ok? As respostas, elas podem ser consultadas no livro didático de vocês, também aqui na nossa aula de revisão. A quarta questão, vocês vão citar as características da crosta terrestre, do manto e do núcleo. A quinta, nós temos afirmações aí, que vocês irão classificá-las em verdadeiras ou falsas. Ok, turma? E a sexta e última questão é para vocês completarem essas frases aí sobre os éons. Portanto, escrevam essa atividade no caderno de vocês na matéria de geografia. Respondam, pois com certeza irá auxiliar ainda mais vocês no momento do estudo. Olha o nosso roteiro. Na nossa provinha, os assuntos que serão solicitados é a evolução do espaço terrestre, como eu apresentei aqui. Esse conteúdo está nas páginas 10 à página 13 do livro didático. E coordenada geográfica das páginas 16 e 17. Então, além de assistir essa videoaula, façam a leitura do conteúdo no livro didático e estudem pelo exercício de revisão que eu estou propondo aqui. Ok, turma? A nossa revisão de geografia está chegando aqui ao final. Espero que tenha esclarecido muitos pontos, relembrado assuntos aqui que já foi trabalhado. Desejo que vocês tenham esse compromisso de fazer essa atividade de revisão, de estudarem, para assim obterem excelentes notas, como todos nós esperamos. Um abraço e até amanhã.